E aí, meu povo, agora nós vamos falar sobre música velha. Vem com a gente. E aí, meu povo, hoje a gente vai falar sobre música do passado, não velha. E aí, gente, bem-vindos. Esse é o segundo episódio da nossa série, que basicamente quer levar playlists pra gente escutar junto e conversar junto. O último vídeo ficou um pouco longo, a ideia é que a gente não seja tão profundo nessas discussões, que eu, na verdade, estou trazendo as minhas impressões pessoais, para que a gente possa, na verdade, no final das contas, conversar sobre música nova, que a gente possa sugerir música nova um pro outro, que a gente, como igreja, possa descobrir aquilo que ressoa com a nossa identidade, mas também, especialmente com a nossa teologia. E hoje eu quero falar sobre, na verdade eu vou falar e vou conversar com um cara chamado Renato Marinoni, um cara incrível. Na sequência vocês vão ver, vocês vão poder conferir, o cara é uma enciclopédia humana. E um pouco para dar significado às coisas que a gente já canta nos cultos, então você deve estar se perguntando, pô, mas por que a gente canta tanta música velha no culto? Não é música velha, é música importante, é música que fez parte da nossa história, da história dos nossos pais, dos nossos avós, mas que forja a identidade do que é a nossa teologia hoje, daquilo que a gente acredita. A trajetória e aquilo que a gente canta tem um profundo impacto sobre aquilo que a gente acredita. Você já deve ter ouvido isso, né? Se você quer ensinar alguém alguma coisa, você ensina uma música, que a pessoa vai decorar logo. Quantas vezes do cursinho você fez isso, né? Você tinha uma equação matemática que você decorou cantando. Eu era terrível nisso, porque eu não decorava nem cantando, nem fazendo, mas enfim. Então, isso acontece com a música cristã no cenário comunitário há muito tempo. E entender por que a gente canta algumas coisas e da onde vem as nossas raízes é muito importante. Então, é por isso que a gente vai ter esse bate-papo hoje com o Renato Marinoni. Eu espero que você goste, eu espero que você sinta-se representado com as músicas que a gente vai falar e estão na playlist. E de novo, você tá livre para mandar para mim, para os grupos que a gente tá, pros pastores, para quem você quiser, sugestões de músicas para sair nessas playlists que estão no Spotify, Deezer e provavelmente vão estar no YouTube. Os links vão estar todos na descrição. De novo, obrigado por ver esse vídeo, espero que você goste do nosso papo com o Renato Marinoni. É isso, abraço! Estamos aqui com Renato Marinoni, uma grande enciclopédia humana, muitas histórias, muito legal ter ele aqui comigo para conversar com vocês. Como vocês sabem, a gente está fazendo essa série de episódios aí para escutar música junto, falar sobre música, conhecer um pouco mais sobre a trajetória do nosso repertório cristão que a gente canta na igreja, e o Renato está para ajudar hoje. Eu não vou apresentar o Renato pode se apresentar, falar um pouco de quem ele é, como ele chegou hoje a plantar uma igreja, qual a trajetória dele. Conta aí para nós, Renato. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma alegria. A gente depois vai descobrindo que a gente tem vários amigos em comum, várias pessoas, mas conheci o Fernando esse ano lá no Imersão IAC, ele participou com a gente. Bom, eu sou mineiro, de Poços de Caldas, moro em São Paulo há 8 anos. A minha história é muito engraçada, as pessoas não entendem, né? Eu venho hoje trabalho no meio mais, vamos dizer, batista, reformado, estudei no Mackenzie com o pessoal do Andrew Jumper, tenho mestrado na PUC também, em teologia, mas sim, trabalhei 8 anos no Diante do Trono, trabalhei 8 anos com Lagoinha, e tenho uma alegria muito grande disso, me ajudou muito a ser quem é. E estamos aí, né? Aqui em São Paulo a gente está começando uma igreja que se chama Igreja Batista da Metrópole, IB Metrô, estamos plantando esse tempo de quarentena, e temos o IACA, que já tem 6 anos, que é o Instituto de Adoração, Cultura e Arte, que a gente trabalha com a formação de líderes de louvor, de ministros de louvor, de artistas, de pastores, enfim, a nossa ideia é trabalhar pensando na cultura, na arte. Tenho 2 livros na área de adoração, um chamado Mergulhando na Adoração, que eu escrevi na época que eu morava ainda em Belo Horizonte, já tem 10 anos que ele foi publicado, que é um guia de ministério de louvor vamos dizer,
de A a Z, não de A a Z, porque eu acho muito pretensioso falar isso, mas tentando É o pensar no basiquinho. louvor do começo ao fim. Aham. Desde para que ele existe até como que eu faço o repertório. E eu Uhum. tenho um mais recente que se chama Sem Atalhos, que é um livro sobre teologia da adoração, baseado em João capítulo 4. E se Deus quiser, esse ano que vem vão vir mais dois, que são as duas dissertações do mestrado, uma lá do Andrew Jumper, que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, Sim. e a outra da PUC sobre o culto, que você também já me ouviu falando sobre isso no Imersão IACA. Então é isso. Adoro história da música, pesquiso história da música e nasci assim, né, Fernando? Eu estava falando com o Nelson esses dias, eu estava conversando com o Nelson Aham. esses dias, e a gente está pensando em escrever um livro sobre a história da música cristã no Brasil, juntos. Que E aí ele massa. falou assim, nós dois juntos representamos 6 décadas dessa caminhada. E eu falei para ele, é bem isso mesmo, porque meu pai e minha mãe sempre ouviram, desde Vencedores, Luiz de Carvalho, a minha avó, meus avós envolvidos. Então, eu nasci ouvindo isso, cresci. Eu falo para o Ademar, falo para a Zafa, eu falo, gente, eu não lembro quando eu comecei a ouvir vocês. Eu nasci ouvindo vocês. Né? Eu nasci em 85, estou com 35 anos. Então, assim, é uma caminhada que a gente vem aí construindo e, para mim, isso é muito legal, assim, poder falar um pouco sobre isso. Que massa, cara, que massa. Um pouco do que eu conversei com você lá no Imersão, realmente já deu para ver que você conhece muito, tem muito conhecimento sobre a história da música, mas acho que, já fazendo um merchanzinho assim, gente, cara, a gente precisa, como igreja, estar no Imersão IACA, foi uma das experiências muito legais que eu participei, de formação espiritual, mas especialmente para essa área de louvor, de preparação para os cultos, de conhecer gente, de fazer network, assim, acho que fica o Isso convite é para muito que legal. ano que vem a gente esteja lá junto com vocês e aproximando mais nossos trabalhos também, né, Renato? É isso aí. Cara, assim, acho que um pouco a ideia é entender como que começou esse negócio de música cristã no Brasil com uma identidade brasileira, por assim dizer. Eu não sei se a gente pode falar isso desse jeito, mas esse mundo gospel que a gente tem hoje, ele parece um pouco saturado, a gente tem muita coisa. E a pergunta É. que fica, como é que começou isso? Assim, onde começou essa indústria fonográfica brasileira cristã? Na verdade é assim, são dois momentos diferentes. Para começar, a gente tem uma dificuldade de terminologia no Brasil. Uhum. Por quê? Porque, de forma geral, a música cristã evangélica é conhecida como música gospel. E o termo gospel, ele remonta ao finalzinho dos anos 80, 1980, para falar bem a verdade, 89. Então, já é praticamente a década de 90. Dentro de um movimento que foi o movimento da Renascer em Cristo, com o Estevão Hernandes e todo aquele movimento que se chamou movimento gospel. O movimento gospel de origem, que ali sim foi, vamos dizer, a explosão, até o termo que a Magali do Nascimento Cunha usa, né, que é uma professora que escreveu sobre isso, e o livro dela é muito legal, foi um livro que ela escreveu nos anos 90, que era a tese de doutorado dela, lá na Metodista, mas, ao mesmo tempo, é um livro que quem conhece da área sabe que está cheio de erros. Ou seja, é uma pessoa totalmente fora do mundo gospel, tentando analisar o mundo gospel pelo lado da sociologia. Então, ela tem erro de... É muito interessante o livro, mas tem erro de autor de música, tem erro de nome de banda, uma série de questões. Mas, assim, ali foi aquela explosão fonográfica. A indústria gospel se estruturou, se organizou a partir desse movimento do Estevão Hernandes, que é um gênio do mercado. Do marketing, né? A gente pode falar o que for do Estevão Hernandes, mas ele é um gênio do mercado, do marketing, da coisa, e a partir dali é que hoje a nossa realidade é muito diferente, né? A gente vive hoje as grandes gravadoras e a igreja lida melhor com isso, dentro do mercado gospel. A gente tem a Sony, a Universal, a gente tem a Som Livre, e trazendo, assim, muito profissionalismo, trabalhando muito bem com isso. As grandes editoras, né, a Thomas Nelson, por exemplo, que é parte da HarperCollins, fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil editorial. Então, assim, isso trouxe mais profissionalização. Mas antes do movimento gospel, era uma coisa muito não profissional. Colaborativa, então, a assim. música cristã contemporânea começou na década de 60 no Brasil. Mas ela era muito intuitiva, ela era muito pequena, ela era muito no gueto, assim, ela não tinha grande mídia. A grande mídia veio nos anos 90, dentro do movimento gospel, que não era... Agora que é interessante, porque o movimento gospel hoje, ele é muito ligado à música de louvor.
Aham. Né? Quem que é o movimento gospel hoje? Gabriela Rocha, Isaías Saad, Aham. Lumeu Pídio, Isadora Pompeu, é essa turma. Aham. Hoje é essa galera. Gabriel Guedes, Que né? faz É essa música turma. comunitária, por assim dizer. Comunitário, congregacional e tal. O movimento gospel de origem dos anos 90 era um movimento completamente fora da igreja, era um movimento de evangelismo, ecoando muito a pegada do rock dos anos 80 no Brasil. Então, o Aham. que o rock dos anos 80 no Brasil falava? Titãs, Engenheiros do Havaí, Paralamas, Blitz, falava de corrupção, falava do problema político, falava de desigualdade social, falava de uma série de coisas. O movimento gospel surgiu ecoando isso aí. Eu falo pro Zé Bruno, né? Você escuta Resgate, Aham. cara, Resgate tem a sonoridade até hoje. Você escuta Titãs, é Resgate. Sim, É aquela exatamente. sonoridade dos anos 80. Então é falar de droga, é falar de corrupção, é falar da religiosidade. Fala de Então, o movimento transformação, né? gospel original era isso. Oi, desculpa. Sim. Não, é falar sobre transformação, né? E um É, pouco também de quase evangelismo, assim, né? Uma pegada de evangelismo maior, né? não, era evangelismo, né? A Renascer fazia primeiro as terças-feiras, depois as segundas, que eles chamavam de terça gospel, depois de segunda-feira, esqueci o nome que eles davam. E era isso, era um monte de maluco, drogado e tal, que ouvia aquelas músicas lá. E assim, centenas se convertiam todas as semanas. O começo da história do Renascer e desse movimento foi muito legal. Aí Aham. não era só Resgate, Cat Barnett, Oficina, Banda Rara, Kadosh, Droad, Fruto Sagrado, e todo mundo um pouquinho bebendo um pouquinho do que começou com o Rebanhão, com o Janires, depois o Janires morreu, aí veio o Carlinhos Félix. Então, assim, aí sim, a partir do meio da década de 90, o movimento gospel evoluiu para a música de louvor. O Marcos Almeida chama isso de segunda onda do movimento gospel. Ele fala que é uma segunda onda, que aí veio pós Diante do Trono. E aí ele vem para uma onda mais gospel. Mas assim, Fernando, respondendo efetivamente, eu falei muito, a música cristã contemporânea começa na década de 60, lá atrás. Mas ela começa com quem? E ela não começa de um jeito organizado, como você disse. Assim, se você pudesse apontar alguns grupos que começaram isso e a gente conhece, ou foram assim, coisas soltas, separadas? É muito interessante. Porque o que acontece? Anos 50 e 60, uma transformação cultural muito intensa no mundo. É um pós-guerra, e aí o cinema passou por uma era de ouro, os grandes musicais, né, com Gene Kelly, Frank Sinatra, Judy Garland, Audrey Hepburn, Julie Andrews. E aí musicalmente também surge o rock and roll em 58, a primeira música de rock, né, Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. E aí no Brasil chega muito rápido com a figura do Carlos Imperial, no Clube do Rock no Rio de Janeiro primeiro, depois isso vai se espalhando, vem para São Paulo. A TV estava engatando no Brasil e no mundo, né? A TV surge no Brasil em 1950, e só que ela começa a ganhar corpo no final da década de 50, começa a se tornar algo importante, e aí logo depois vem a Jovem Guarda, e aí nos anos 60 o movimento hippie. E aí que a história é interessante, porque nos Estados Unidos o movimento hippie muito forte, e Deus escolhe fazer as coisas malucas, começa um avivamento no meio dos hippies. E esse movimento hippie que começa a se converter se dá o nome de movimento de Jesus, ou Jesus Movement. E eram caras que não tinham histórico de igreja, que eles estavam bebendo das fontes culturais, da Janis Joplin, do Jimi Hendrix, dos Beatles, dessa coisa. Então, o que esses caras fazem? Pô, eu quero falar de Jesus, mas eu vou falar de Jesus a partir da minha experiência cultural. E aí eles começam a compor essas canções que lá nos Estados Unidos eles chamam de praise chorus, que aqui é a terminologia correta de corinhos, que são aqueles corinhos bem pequenininhos que ficam repetindo com a melodia bem, que aí nesse início vou dar alguns exemplos aqui. Buscai primeiro o reino de Deus, ou Pai de amor, gosto tanto de ti. São todos dessa época. E aí isso aí lá nos Estados Unidos começa a eclodir, já vem de uma tradição no Brasil. Nada acontece do nada, né? Sim. O Billy Graham, por exemplo, o Billy Graham já estava estouradíssimo e o Billy Graham tinha uma
uma tradição de música nas cruzadas, né? Isso vem desde o movimento do despertamento. E aí ele tinha, por exemplo, o Bill Gaither, não o Bill Gates, o Bill Gaither cantando nas cruzadas dele. E o Bill Gaither compôs O Rei Está Voltando, Porque Ele Vive, tocou, que você já percebe que já é uma guinada, né? Já tem que aqui no Brasil, quem fez esse papel foi o Luiz de Carvalho. O Luiz de Carvalho, que era um batista que é amado pelos pentecostais, ele faz essa transição. Ele começa a gravar essas versões e ele começa a fazer aqui essa transição. Então você vê, o Luiz de Carvalho tem um quezinho dos cantores de rádio, né? Ele canta o mercado, ele canta com aquele R impostado, o rei está voltando, que é aquela coisa bem rádio, TV, assim, né? Rádio, do Nelson Gonçalves, do Silvio Caldas, mas já tem um quê de moderno no som dele. Aí aqui no Brasil, essas canções dos Estados Unidos, esses corinhos, chegam efetivamente com a fundação do Vencedores por Cristo. Vencedores começa em 1968, e aí eles precisavam de dinheiro para fazer as viagens missionárias. Alguém deu a ideia para o Jaime Camp, que fundou, falou: Jaime, por que a gente não grava aquelas canções que você tem aquelas fitas dos Estados Unidos? E aí ele começa a fazer as versões. As primeiras versões que faz é o Jaime Camp e o Carlos Oswaldo, que foi diretor do Palavra da Vida. E aí eles fazem as versões do Ralph Carmichael, gravam, e Kurt Kaiser e tantos outros, e virou esse sucesso, essa coisa. Mudou, né? Foi uma coisa absurda que mudou. Não, e eu acho que se a gente olha pro repertório da Redentor, especialmente a galera do culto da manhã, assim, a gente tem 2 cultos hoje na Redentor, Renato. A gente tem um culto da manhã que é um pouco, a gente chama mais tradicional, mas ainda assim é um culto que tem uma trajetória de avivamento muito grande. A gente passou por um avivamento na década de 80 ali, bem importante, com uma liderança forte, assim, e essa galera canta isso, canta os corinhos, canta Vencedores, e é muito legal, assim, e também muita música tradicional, denominacional, por assim dizer, né? Alguns hinos reformados. Fernando, é legal falar isso, porque assim, a primeira onda dessa música cristã era uma onda evangelística, porque essas músicas não tinham lugar no culto, porque lá no Jesus Movement era uma galera que não conhecia Jesus, então eles queriam pregar o tempo inteiro. Se teve uma coisa maravilhosa nesse movimento é que esses caras pregavam o tempo inteiro. E aqui no Brasil os corinhos não tinham espaço no culto. Então se cantava onde? Se cantava nos evangelismos. Então, a primeira onda de Vencedores é só música evangelística. Só música evangelística. O primeiro disco que Vencedores grava, que é uma música congregacional, eles baseiam na série Praise da Maranata, e eles gravam em 75, começam em 75, a série Louvor. Foi Louvor 1 gravado em 75, que aí foi o primeiro projeto do Vencedores que tinha música que não era evangelística, que tinha música cristã contemporânea para cantar no culto. Tinha, sei lá, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E aí, nessa mesma onda, em 76, surge o Elo, né? E aí, o Elo também não tinha música congregacional. Na verdade, a pegada do Elo e a pegada do Logos, depois, nunca foi música congregacional. Dificilmente você consegue cantar Logos ou Elo no culto. Calmo, sereno e tranquilo, talvez. Portas abertas, talvez, em algum momento, mas assim, por quê? Porque a pegada deles é muito evangelística. Sim. Então, é importante entender essa diferenciação. A década de louvor mesmo, louvor congregacional, no Brasil, é a década de 80. É onde a coisa do louvor congregacional explode. Aí é quando chega a influência já da Integrity, Hosanna Music, e aí que vem para o Brasil, Vineyard, que aí vem a influência para o Brasil do louvor congregacional. Sim, e acho que isso é muito legal, porque você vê a identidade evangelística de um culto, mesmo que ele seja feito nos moldes antigos, assim, né, como é o culto da manhã, assim, a gente percebe que é um culto mais acolhedor e um pouco mais evangelístico em algum sentido. O nosso outro culto é um culto da noite, e ele nasce nos anos 90. E aí ele já tem uma pegada, assim, que você pega o começo dos anos 2000 dele, a gente faz muita tradução de Hillsong, a gente faz muito Vineyard, muito Vineyard. Então, assim, o que você conta desses anos 70 para 80? O que aconteceu que levou essa guinada também musical? Então, o que acontece? A música começou... É uma coisa meio natural, né? Esses jovens que se converteram começaram a se organizar em igrejas.
E aí vão envelhecendo, vai passando o tempo, logo eles sentiram a necessidade de cantar essas músicas no louvor. Mesmo movimento no Brasil. No Brasil, houve um despertamento nos anos 70. Tudo muito conectado. E esse despertamento acabou rompendo várias comunidades locais com as suas denominações mais históricas. E aí essas comunidades viraram realmente o que a gente chama de comunidades. Então surge a comunidade da Graça, a comunidade internacional da Zona Sul, lá em Goiânia, a comunidade de Goiânia, cristã de Goiânia, em Porto Alegre, a comunidade cristã de Porto Alegre. E aí esse pessoal já falou assim, bom, a gente já rompeu com as nossas denominações, então agora a gente pode fazer um culto mais livre, menos litúrgico, menos pesado. E aí eles já querem beber dessas canções de louvor. Então, levantar a mão, bater palma, cantar sobre comunhão, cantar sobre o corpo de Cristo. E nesse contexto comunitário surgem as canções de louvor na década de 80, com figuras principalmente... Só que assim, né, Fernanda? Aí a gente não tem tempo para falar isso aqui, mas isso surge dentro de um contexto teológico carismático. Ou seja, a visão, a chamada terceira onda do movimento carismático, que é a ideia de sinais e maravilhas, Espírito Santo, poder do Espírito Santo, que hoje, para a galera estar conectada, está muito ligado ao movimento Dunamis, por exemplo, aqui no Brasil, que é onde a Vineyard surgiu, por exemplo. E é engraçado que a Vineyard... Eu sempre falo algumas coisas que são inexplicáveis, né? A primeira delas é Renascer Praise. Como que as músicas do Renascer são tão boas, sendo que na Renascer se prega tanta heresia? Eu não consigo entender. Mas as músicas do Renascer são boas. Exatamente. A maior parte das músicas do Renascer Praise são maravilhosas. Agora, a Vineyard, ela é o nascedouro dessa ideia de culto que hoje o Dunamis prega, por exemplo. A Monte Sião prega. Que é a ideia do poder, dos sinais e maravilhas, do Espírito Santo. Só que as músicas da Vineyard não refletem isso. O John Wimber, um dos líderes principais da Vineyard, cantava em línguas estranhas durante o culto. Só que você não vê a Vineyard fazendo espontâneo, por exemplo. Né? Então, assim, não dá. Mas, assim, a Vineyard chegou no Brasil com muito atraso. A Vineyard lá nos Estados Unidos começou a estourar no começo da década de 80. No Brasil, o primeiro disco da Vineyard foi em 2001, com a Greta, com o Paulo, com o Beto Tavares, com essa turma. Quer dizer, nós temos aí um gap de 15, 20 anos dessas canções. Né? Então, o que acontece? Quem influenciou o Brasil foram figuras do Brasil. No começo foi Azaf, Ademar, e a única iniciativa não carismática da década de 80 foi a Igreja Batista do Morumbi. Que aí foi Guilherme Kerr como grande líder dessa turma, e aí Bomilcar, Jorge Camargo, João Alexandre, que eram muito novos, Jorge Heder, que estava chegando, e aí que era um pessoal remanescente de vencedores que começa a Igreja Batista do Morumbi com Ari Veloso. Mas, assim, o resto, Azaf, eu até falei para Azaf, teu disco parece um disco de 78 do Azaf, ou 81, que é muito Jesus Movement. Então eu falei para ele, se eu ouvir, ele falou, Renato, eu nem sabia que o Jesus Movement existia. Aí eu fui gravar o meu primeiro disco com o Dom nos Estados Unidos. Quando eu fui gravar lá, eu comprei alguns discos e eu trouxe. E aí eu descobri que existia o Jesus Movement. E aí, então, o segundo disco do Azaf já tinha essa sonoridade. O Ademar demora para gravar. O Ademar começa a gravar em 81. Mas, assim, depois vem Koinonia, que foi o grande movimento de louvor. E aí, nessa década, vem a influência da Hosanna Music. E aí, a Hosanna Music cria um modelo que vai se perpetuar em toda a década de 90, que é esse que você falou. Então, é a ideia do líder de louvor, né? Você pode ver, o Azaf e o Ademar não ministram nos discos dele da década de 80. O Ademar fala, aleluia, louco. O Azaf fala assim, né? Aleluia, amém. Eles não ministram, não tem ministração. Quem traz essa ideia de ministração é a Hosanna Music, com Don Moen, Kent Henry, e aí depois, na segunda onda, vem Ronquinoli, que se torna o grande líder de louvor da década de 90. O Ronquinoli foi o maior líder de louvor do mundo na década de 90. E aí, isso chega no Brasil só no final, da metade final da década de 90, com Diante do Trono. Com Diante do Trono.
E eu acho que Então, assim, esse é pode um falar, desculpa. capítulo, esse é um capítulo importante também, né? Assim, no final dos anos 90, ali com Diante do Trono, eu sinto que há realmente uma guinada, uma mudança de estilo, assim, e que torna, às vezes, até os nossos cultos um pouco, não esquizofrênicos, assim, mas complicados, assim. A gente tem diversas propostas no mesmo culto, né? Você pega, por exemplo, você tá falando, tem música do Guilherme Kerr num culto que tem música da Vineyard e do Diante do Trono. E aí se gera uma mistura, e é um pouco a nossa realidade hoje, assim. O que acontece? Como tudo era muito novo, ninguém tinha distanciamento histórico e não tinha estudo no Brasil nessa época, nesse sentido, para olhar para isso que estava acontecendo e entender o que estava acontecendo. Então, hoje eu falei, a gente veio do movimento carismático, tudo isso. Tá, hoje a gente olha, mas na época as pessoas ainda não tinham esse distanciamento para discernir o que era isso. Então você pega, por exemplo, a década de 90. Qual é uma grande temática da década de 90? Tabernáculo. Veja quantas canções falam de tabernáculo. E aí, só que olha, aí você fala da esquizofrenia, então a gente tem desde, sei lá, todos nós estamos no santo lugar. Essa música foi gravada em 87, 80 e pouco, nos Estados Unidos. We are always standing on holy ground. Só que ela foi gravada no Brasil pelo Renascer Praise. No ano 2000, em Jerusalém, no Renascer 7. Quando o Renascer canta todos nós estamos no santo lugar, eles já deram um novo significado. Agora, o santo lugar não é mais o tabernáculo. O santo lugar agora já é Jerusalém. E aí, o que acontece? Então, o Beto Tavares tem uma música, né? Além do alto estás e maravilhas. A gente canta muito. O Asaf fez uma versão do Kent Henry, né? Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor. Ronquinoli, entrarei em tua presença. Então, quer dizer, tudo tabernáculo. Só que, no Brasil, com a teologia da batalha espiritual, criou-se a questão da judaização. E aí misturou tudo. Aí a galera começou a fazer tabernáculo de judaização, que tem que voltar a ser judeu, comemorar a festa dos tabernáculos. E aí, quando chega Paul Wilbur, aí pronto, a galera surta. Aí já era. Virou. Então, assim, você vai vendo que nada é tão simples. Só que na época a gente não tinha esse distanciamento. Sim. A gente não conseguia olhar para trás. Por exemplo, o Guilherme Kerr não é reformado. O Guilherme Kerr no Brasil é tratado como um cara reformadaço. O Guilherme Kerr é carismático. O Guilherme Kerr hoje é líder de louvor da igreja da Ana Paula Valadão nos Estados Unidos. Ele é líder de louvor na Before the Throne. Mas é que no Brasil ele acabou entrando no gueto reformado. Eu acho que... Não, essas loucuras acontecem no Brasil, né? Não, essas loucuras, é só isso que eu ia comentar, elas acontecem no Brasil, porque a gente mistura mesmo. Não, assim, na verdade é assim, a pessoa fala, não, a Ana Paula Valadão é muito doida. Nos círculos mais, né, luteranos, reformados, a pessoa, nossa. Primeiro, e aí eu não estou defendendo a Ana, mas assim, o Asaf e o Ademar têm a mesma teologia que a Ana Paula. A mesma. Qual que é a diferença? A diferença é que eles não tinham Instagram, não tinham rede social, não tinham... Então a gente não tinha tanto acesso. E aí o que acontece? Criou-se uma imagem lá atrás. Não, as músicas deles são antigas, são maravilhosas. Se você olhar para as músicas do Diante do Trono, cara, sem brincadeira, 90% ou mais são músicas que as letras são incríveis, são bíblicas, são maravilhosas. É a mesma coisa, mas a teologia é idêntica. Idêntica. Então, assim, é que vai se criando esses selos. E aí a gente, na verdade, não para pensar, entendeu? Não, e eu fiz um dos vídeos dessa série assim, se chama Hillsong é Bom Sim. Que é um pouco que eu falo, cara, os caras são bons musicalmente, eles têm letras bíblicas, não tem o que falar. Se você não gosta, é preconceito seu. É claro que se você for analisar, a igreja deles é realmente uma franquia, né? Assim, os caras não... Virou. Tem um problema teológico ali no meio, grande, assim, mas as músicas em si e tal, pô, dá pra ouvir e dá pra usar. Então acho que isso também vale para Diante do Trono e vale para um monte de coisa que existe no Brasil, Vini e tantos outros assim que a gente usa nos cultos e que às vezes a gente gera um preconceito desnecessário. Bebeu nesse movimento da Integrity Music. Então o modelo Hillsong era o modelo Integrity Music, igualzinho, que é
o líder de louvor, que no início era o Geoff Bullock, depois a Darlene, um backing numeroso, era um backing numeroso, depois um coral atrás, uma banda top com metais. Era o formato da intérprete, que era o formato que a Hillsong copiou e é o formato exato que o Diante do Trono traz para o Brasil. Líder, back, banda, metais. É o formato idêntico. A Hillsong faz a guinada em 2002. Eles demitem o líder musical, que era o Russell Frager, e aí eles colocam o Ruben Morgan como o líder musical, e aí a Hillsong faz essa guinada, que depois virou esse movimento que a gente chama, lá nos Estados Unidos, a Monique Ingalls chama de Modern Worship, a gente aqui chama de Worship. Que virou esse negócio. Virou esse negócio. Mas assim, é isso que você falou. Total, concordo totalmente. A Hillsong, o John Frame, que é um teólogo reformado maravilhoso, ele escreveu um livro sobre música cristã contemporânea. E ele fala para os reformados, ele fala assim, olha, se vocês não gostam, é preconceito estético, cultural de vocês. Porque esse pessoal, ele fala assim, mas não fala da glória de Deus. Ele fala, isso aí mudou. Olhem as músicas hoje como fala. A Hillsong só fala da glória de Deus, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então, eles têm muita música boa. Tem hora que é tudo igual? Tem hora que é tudo igual. Tem hora que cara, mas, Fernando, fala pra mim, cara. Qual música é mais bonita nos últimos anos do que Ó Quão Lindo Esse Nome É? Não, é inegável, cara. E a quantidade de músicas boas que eles fazem ano após ano, assim, pra mim é uma marca dos caras. Os caras conseguiram fazer um ministério sólido que faz música muito boa para igrejas locais. E para mim tá tudo bem, assim. Acho que a gente luterano, a gente é uma igreja étnica. A maior parte das nossas igrejas, denominacionalmente, elas são rurais, assim. Então, existe uma dificuldade, tanto étnica, mas também, assim, de modelo. E acho que dos desafios são como igrejas como a que eu tô hoje, que é a Redentor, assim, que nós somos uma igreja urbana. Nós estamos no centro, assim, a rua que a gente está em Curitiba é a Trajano Reis, que é a rua onde a juventude vem para tomar cerveja, sentar e conversar, assim. Então a gente precisa ajustar o nosso jeito de ser, o nosso louvor comunitário, e isso é um tremendo desafio para nossa característica étnica, né? Então eu não sei, assim, e a gente tem conseguido fazer isso ao longo da história, mas a gente sempre faz um pouquinho atrasado. O que você vê hoje de movimentos novos que aparecem, você fala assim, cara, isso aqui, eu sei que não existe nada novo, né? A gente vai fazendo meio que todo mundo junto, assim, mas o que você está escutando hoje que você fala assim, cara, isso aqui é bom, dá para usar na sua igreja, e um pouco disso a gente viu no IACA lá já, né? Fernando, eu acho que isso é uma coisa assim, hoje a igreja brasileira amadureceu de um jeito que a gente, os meios de produção e de divulgação mudaram tanto que hoje a gente tem vários setores que são muito interessantes. Então, hoje a gente tem um gueto reformado muito forte no Brasil, que é liderado aí pelo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Fiel e Jonas Madureira, que tem um público. Tem lá o Estênio Marcios, é o grande ícone musical dessa galera. Mas eu tenho, sei lá, Projeto Sola, que é um negócio musical, mas que é reformado. Né? O Guilherme Andrade é reformado assim. Eu falo, cara, vai ter calvinista demais. Eu vi o podcast de vocês, cara. Muito, muito engraçado, cara. Então, aí você tem um Canto Verbo, por exemplo. Você tem um público. Você tem um pessoal hoje no meio cristão que se assumiu como artista e se assumiu bem, porque a gente tinha essa esquizofrenia nos anos 90 e anos 2000. Hoje não, você tem, cara, o Marcos Almeida é um artista que é cristão. Você fala, o Marcos Almeida hoje é um ministro de louvor? Claro que não. Ele pode atuar como? Ele tem experiência para atuar como? Mas o Marcos Almeida hoje é um artista. A gente tem Paulinho Nazaré, por exemplo, o Paulinho, que consegue ser pastor e ministro de louvor, mas também é um artista. E separa muito bem isso, e você separa no sentido assim, ele consegue lidar bem com esses dois momentos. A gente tem os Arrais, tem o Leonardo Gonçalves, que são caras que profissionalizaram a coisa e se assumiram bem, né? E continuamos tendo o pessoal de louvor hoje muito mais bem preparado, bem assumido, bem tranquilo. Então, assim, que eu acho até que é uma contribuição que as gravadoras do mundo trouxeram,
que profissionalizaram, que melhoraram, que trouxeram coerência, que trouxeram clareza, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem para tudo quanto é gosto. Uhum. E tem coisas boas em vários lugares pipocando. E coisas ruins. Sempre, então, assim, né? eu, por exemplo, me obrigo, eu te entendo, assim, eu me obrigo muito a entrar, por exemplo, no Spotify e eu coloco lá novidades gospel, playlist. E eu escuto aquilo. Tem coisa que é intragável. Tem coisa, cara, que você escuta e fala, puxa, isso é legal. Por exemplo, aí eu vou te dar um problema que talvez vocês enfrentem. Eu não consigo cantar música que chama Deus de Você. Uhum. Eu não acho que é um pecado, não acho que está errado, não acho nada disso. Mas eu, talvez por uma religiosidade minha, não consigo chamar Deus de Você. E aí é uma guerra perdida. Porque até o Diante do Trono agora gravou uma música chamando Deus de Você. Acabou, nós perdemos. Acabou. Então, Isaías Saad, Gabriel Guedes, Gabriela Rocha, toda essa nova geração já chama Deus de Você. Então, assim, eu não sei se a gente vai ter que se adequar. Eu quando eu posso, eu troco. Né? Por exemplo, na Tremenda Graça, o Fred Arraes canta Você me deu sua vida. Eu canto Me deste tua vida. Mas não dá para fazer isso. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas, estar consciente, isso que você falou muito legal, do contexto que a gente está, quem que é o nosso público, o que eu quero comunicar, sem perder a tradição, sem perder essa história, sem perder isso, mas ao mesmo tempo sempre reciclando. Então eu sempre falo, uma igreja que só canta coisa antiga está com problema. Uma igreja que só canta coisa nova também está com problema. Então a gente precisa equilibrar isso aí e para isso conhecer, né? Sim. Acho que esse é o desafio nosso aí. Mas, Renato, de novo, obrigado por topar conversar com a gente. Eu acho que sinalizamos aí que essa é uma parceria de longo prazo, assim. Acho que não é só para agora, mas é para a gente começar. Quarentena é um saco, a gente tem que ficar em casa, mas é uma grande oportunidade para escutar música, né? Então, cara, entra nas playlists, vai no mundo gospel aí, se joga, conhece, né? Porque é uma oportunidade. Fernando, se eu puder indicar, eu fiz uma playlist no meu Spotify pessoal. Chama Músicas, eu esqueci, acho que Músicas para Tempo de Esperança, alguma coisa assim que eu coloquei, mas tá lá, se procurar Renato Marinoli no Spotify, você vai achar minha playlist. Eu coloquei 4 horas de música, acho que são 48, 49 músicas, sobre esperança para esse tempo de quarentena, mas olha, eu vou te falar, são só músicas das antigas. E cara, é tão gostoso você ver a nossa história, cantar a nossa história. Você lembra porque nesse tempo de quarentena isso é muito importante. Você lembra como é que você chegou até aqui, como é que Deus te trouxe até aqui, vai vivendo, revivendo, lembrando de pessoas, lembrando de momentos. Eu indicaria para o pessoal fazer isso. Não, show de bola. Vamos botar na página do Spotify lá da comunidade também, vai estar na descrição do vídeo aqui também. E de novo, cara, valeu mesmo pelo teu tempo, pela parceria. Que Desculpa Deus abençoe... falar tanto, viu? Eu falo muito. Para com isso, cara. Deus abençoe muito o ministério novo de vocês. Dá os arroba aí pro pessoal seguir, pro pessoal dar uma olhada na igreja de vocês. A gente está com o Instagram, que é @IBMetroSP. Então, Igreja Batista da Metrópole, São Paulo. Né? Então, IBMetroSP, que também é o Facebook. E se a galera puder seguir a gente, se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente agora está na saga para conseguir os 1000 inscritos para poder transmitir os cultos online. Então, aí também é legal. A gente coloca o link aí também. Massa, colocamos o link aqui sim. Renato, brigadão. E o IACA, né? Desculpa, falei que o IACA. O IACA é @IACA Brasil. Esse a gente não pode perder. Como nosso colunista agora também. Todo dia tem um texto novo. E vai ser legal se vocês seguirem a gente lá. E espero ver o pessoal no Imersão ano que vem, né, Fernando? Ano que vem estamos lá, com certeza. Se Deus quiser, esse corona passa e a gente pode ir para lá. Show de bola, Valeu, show gente, de bola. obrigado. Obrigadão, Renato. Valeu. Valeu, abraço. Tchau.